Olá, seja muito bem-vindo ao Novo Corretor Pod, o podcast pensado para ajudar os corretores de seguros no seu dia a dia. Eu sou Rafael Brentegani e estou aqui hoje com um grande ícone do nosso mercado que pensa o futuro com estratégia, que pensa o futuro com propósito, Genival de Souza e Silva. Esse episódio é um oferecimento do projeto Novo Corretor. Quer dar uma roupagem nova nas suas redes sociais, no seu site? Confere um pouco mais sobre esse incrível projeto. E antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba as próximas notificações dos nossos encontros e também compartilha com os seus amigos corretores de seguros. Genival, tudo bem? Olá, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Toda a audiência, Novo Corretor Pod. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre todo nosso estar com você, um grande ícone, um grande mentor para tantos corretores de seguros do Brasil. E aí, Genival, como é que começou essa grande história na área de seguros? Bom, a minha história na área de seguros tem quase 30 anos, né? Eu equilibrei durante esses 30 anos a cadeira ou as cadeiras na área comercial de muitas seguradoras importantes no nosso mercado, não só pela tradição, pela história, mas também outras muito poderosas. Então, isso acabou me permitindo ter uma visão de um lado da mesa bastante importante. Mas, ao longo do tempo, eu também me especializei na educação. Então, eu sou professor da Escola de Negócios há 2 décadas, aproximadamente. E esse casamento de atuar no mercado junto com as seguradoras, no dia a dia com os corretores, mas ao mesmo tempo podendo ter a visão educacional, capacitar corretores, levar eles a um novo degrau, um novo patamar de conhecimento, me permitiu ter uma visão muito diferenciada do mercado e fez com que, na verdade, eu não só me apaixonasse pelo mercado. Muitas vezes, eu sempre falo para as pessoas que eu não estou no mercado, né? Muitas pessoas estão no nosso mercado. Eu, na verdade, vivo um propósito no nosso mercado. Eu acho que o nosso mercado é um mercado missionário, e é assim que eu enxergo o nosso mercado. E por isso que eu estou há 3 décadas e me sinto como se estivesse começando agora, aprendendo todos os dias. E é o mercado que eu escolhi estar e é o mercado que eu escolhi permanecer e é o mercado que eu também defino por querer colaborar, ajudar e principalmente ajudar a elevar o nível do nosso mercado. E teve algum momento do passado recente que você se descobriu, talvez, em um momento chave, sendo uma bússola, né, para alguns corretores de seguros, que levou até o nome do seu novo projeto, talvez do seu primeiro projeto, depois que você saiu da sua última posição como segurador, que é o Bússola 2030. Conta para a nossa audiência, o que é o Bússola 2030, como ele nasceu, por que ele nasceu, qual o propósito por trás disso, o que nutre, né, esse programa? Em 2021, eu passei, como muitos brasileiros, pelo Covid e passei numa posição muito dura, né? Eu fiquei entubado, internado em UTI 30 dias e quando eu saí, eu me vi 7, 8 meses recuperando, né? Então, cadeira de roda, fisioterapia e tudo. Não que isso, na verdade, tenha sido o gatilho, mas isso me deu tempo, de algum modo, para eu olhar para trás, ver tudo que eu já sabia do mercado, e eu comecei a ter acesso a muito mais informações e buscar, estudar,
eu sabia que eu precisava fazer algo diferente, mas eu não sabia exatamente o motivo. Foi quando, na verdade, eu me permiti a buscar mais capacitação. Então, nessa busca de capacitação, eu comecei a ter acesso a pessoas que eram de fora do nosso mercado. Curiosamente, essas pessoas começaram a me trazer uma visão diferente do que eu enxergava. Começaram a me falar coisas sobre como o mercado de seguros caminharia, para onde o mercado iria, e eu comecei a observar o comportamento das pessoas mudando. Corretores, seguradoras, clientes, as pessoas do modo geral mudando. E cada vez que eu percebia isso, eu notei que eu precisava estudar mais. E cada vez que eu estudava, eu percebia que tudo aquilo que eu aprendi a fazer nos últimos 25 anos, por exemplo, de carreira, que me trouxe até ali, não seria tão útil ou seria decisivo para o futuro. Eu percebi que eu tinha chegado num ponto de inflexão muito grande, que eu falei, poxa, o que me trouxe até aqui vai me levar daqui para frente? Nesse momento, eu tive acesso ao PDMS, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, uma criação da CNSEG com a FENACOR, a Escola de Negócios. E aí eu percebi que realmente tudo aquilo que nós vivemos no mercado de seguros desde os anos 90, principalmente 94, no grande salto, ia sofrer uma disrupção muito grande, ia ter uma mudança muito grande. E continuei estudando, falei, para onde esse mercado está indo? Será que eu estou preparado para esse mercado daqui para frente? E à medida que eu estudava, eu percebi que eu mudava o meu discurso, o meu repertório, a minha maneira de me posicionar no meu trabalho, inclusive com os corretores. E muitas coisas que eu falava para os corretores, muitos falavam, quero saber mais disso, quero entender mais isso. E aí eu falei, gente, eu preciso ir além. Eu preciso ajudar os corretores também a enxergar esse futuro, que se eles continuarem fazendo as coisas do mesmo jeito que fizeram e tiveram bons resultados, talvez daqui para frente eles vão sofrer um pouco e talvez vão perder relevância. E aí nasceu o piloto, né, o primeiro projeto Bússola 2030, que no começo chamava-se Farol, essa era a visão, depois eu entendi que não era uma questão de iluminar, mas era uma questão de ajudar as pessoas com o direcionamento mesmo. E comecei com alguns corretores. Eu tinha uma ideia de começar só com 6 corretores. Na verdade, no primeiro já vieram 18 corretores, depois dobrou. Chegamos a um número interessante de corretores e aí eu percebi que eu precisava seguir o caminho focado na capacitação, porque o mercado está no meio, aliás, nem no meio, ele está, vamos dizer, quase na metade de uma grande transformação, e aquilo que nós conhecemos de sucesso do mercado de 94 para cá, nós vamos ter agora um novo grande salto, e eu decidi que o meu caminho é estar de mãos dadas com o mercado, ajudando o mercado nessa evolução. Daí nasce o Bússola 2030 com esse propósito, e todos os projetos que vieram em seguida, seja CX, seja Insurers, são projetos que, na verdade, visam ajudar o corretor a enxergar para onde o mercado está indo e o que ele precisa fazer agora para se manter relevante nesse mercado de 2030. Eu percebo na sua fala, Genival, um recomeço bastante atento, né? Bastante conectado ao mercado, onde você traz com a sua experiência, né, uma bagagem muito grande e, ao mesmo tempo, você se percebe muito impactado, né, pelas mudanças e começando o seu novo negócio, o seu novo projeto, realmente do zero, né? Isso, no Brasil, é realmente um grande feito, né? Você ter este cuidado, esse planejamento, primeiro de aplicar aquilo que você está falando, e segundo de ter sucesso na aplicação daquilo que você está fazendo, né? Eu acho isso um grande feito. E eu acho que a gente pode partir dali, né, para a gente dar alguns exemplos, né? Eu vi aqui no seu boné, Insurers.
Insurers. Né? Uma inscrição nova. Aliás, você cunhou vários termos novos, né? Esse é mais um termo novo que o Genival cunhou, certo? Sim. E aí, o que quer dizer nessa nova jornada esses novos termos que você criou? Bom, uma das coisas que eu acredito que os corretores e os profissionais do mercado precisam ter é intencionalidade. As pessoas precisam começar a ser intencionais. Nós fomos intuitivos durante muitos anos. Nós acertávamos, errávamos, aprendíamos com erro. Isso é bom, criou uma certa resiliência, apesar que não é um termo que eu gosto, mas criou uma certa resiliência. Mas eu acho que o mercado está chegando num ponto que eles precisam ser, as pessoas precisam ser intencionais. Então, quando eu pensei no Insurers, foi de uma maneira intencional. O que acontece? Eu comecei a olhar para o mercado e comecei a entender, falei, poxa, eu preciso falar para os corretores. E aí eu percebia que tem corretores que dedicaram a vida para o nosso segmento, que ainda hoje, mesmo prósperos, continuam ali ativos e buscando e querendo melhorar. Mas eu também conheci muita gente nas redes sociais, está muitas vezes cheio de pessoas que reclamam do nosso mercado, que falam mal do nosso mercado, que pejoram o nosso mercado, que muitas vezes eles têm um comportamento que afastam as pessoas do nosso mercado. Só que todos eles chamam corretores. No título, na credencial, todos chamam-se corretores. E eu acredito particularmente que há pessoas muito diferenciadas no nosso mercado, mas eu não sabia como me referir a eles. E aí eu falei, gente, eu preciso criar um termo que, na verdade, quando eu falar esse termo, as pessoas já sabem que eu não estou falando de um corretor qualquer, alguém que só tirou uma credencial e acha que já entende a missão desse mercado só porque ele tem uma credencial. Dentro desse contexto, eu pensei, brokers não pode ser, porque o mercado imobiliário assumiu isso. E aí eu fui pensando, e aí uma vez conversando com alguns corretores dentro da mentoria, eu percebi que para o cliente deles, esses corretores eram os seguradores. Tanto é que quando tem uma votação na cidade, qual a melhor seguradora, geralmente é um corretor que ganha. Né? E aí, só que esse termo insurers é seguradora, né? Na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu entendi que no Brasil esse termo ele revela a postura, o posicionamento daqueles que não só intermediam seguros, mas dedicam a vida a transformar o nosso mercado. E eu reconheço vários insurers. Eu reconheço o Dirceu Tiegues, por exemplo, da Loja Cor, como um insurers. Eu reconheço o Emir Zanato, da Tex, como insurers. Eu reconheço a Zael, da NN, como insurers. Rodrigo Vilela, Boris Ber, Manuel Matos, Simone Fávaro, Fernando Dantas, lá no Nordeste. Eu reconheço muitas pessoas que são insurers, e reconheço você, Rafa, como um insurer, que são pessoas que dedicam muito além do que uma intermediação. Então, você percebe que não se prende somente mais a corretores. Eu reconheço, por exemplo, o Emerson Valentim, da Porto, como alguém que faz uma entrega além do que o mercado simplesmente espera. Reconheço o Léo Marins, da Mafre, várias pessoas desse mercado, que são pessoas, para mim, não sei se eu falei do Rodrigo Vilela, mas esse, para mim, é o primeiro insurers, assim, esse é uma grande diferença da Unitas. E vejo muito dessas pessoas. Eu tenho viajado o Brasil, tenho trabalhado com vários grupos de corretores também no Brasil, e reconheço que tem muitas pessoas no nosso mercado que não podem ser chamados simplesmente de corretores de seguros ou simplesmente um securitário. E isso é um ponto importante. E se você também começou a sua trajetória ali do começo, árduo, difícil, compartilhe a sua história aqui com a gente nos comentários. Tenho certeza que ela vai ajudar a inspirar ainda mais quem está precisando de um apoio, de uma palavra, de um exemplo de alguém que já trilhou esse caminho. Quer profissionalizar ainda mais as suas redes sociais? O projeto Novo Corretor ajuda você.
a ganhar tempo com isso e muito mais. Postagens programadas, as artes prontas, tudo direcionado, como o Genival disse, com intenção, para que você aumente as suas vendas. Entre em contato através do contato que está aqui na tela. Genival, e agora a gente vai falar sobre o Bússola 2030. Você já falou um pouco, né, no nosso começo do bate-papo aqui, como que você começou a idealização. E eu tenho certeza que tiveram muitas e muitas horas e noites debruçados em cima disso, da Dani, né, que é uma sua fiel parceira e que te ajuda em tantas agendas, né? Eu tenho certeza que vocês estão fazendo um ótimo trabalho nisso. E agora, para quem ainda não teve aquela experiência, né, do Bússola 2030 ou do CX, conta um pouquinho mais sobre essas frentes que você abriu para poder apoiar corretores. Muito bom. Rafa, olha só, o Bússola 2030, eu sou cofundador junto com a Dani, que é minha sócia, não só no Bússola, mas na vida, né? Na vida. Ele nasce em 2023, assim que o PDMS começou, o PDMS como foi lançado 23 de março de 2023, eu estudei o PDMS noites, ele virou a Bíblia, eu conheço cada uma das iniciativas e sei o andamento e acompanho, e aí em julho eu formei o primeiro grupo do Bússola e começamos uma jornada. Ainda era um MVP, né, uma ideia inicial, eu fui crescendo junto com o grupo, por isso que eu respeito demais os membros fundadores, o grupo de corretores que me ajudaram a fundar. Ele começou como um programa de mentoria, então focado em aulas, na verdade. Só que o ponto principal do Bússola 2030... Bom, primeiro algumas referências, né? O Bússola, eu já expliquei o porquê. O 2030, porque o mercado de seguros brasileiro tem uma previsão grandiosa de crescimento para 2030, ou seja, a pretensão era sair de um faturamento de 622 bilhões de reais em 2023 para 1 trilhão 140 e particularmente, eu acredito muito mais que isso, a partir de 2030. Nossa. Ou seja, é um mercado de muita oportunidade. Não tem portas sendo fechadas, ao contrário, tem muitas portas sendo abertas para o mercado. Então, 2030 é esse marco. E mentoria, mas qual que era a minha preocupação? Nosso mercado sempre tiveram boas pessoas, bons profissionais que fazem mentorias ou palestras dizendo sobre, olha, eu fiz isso no passado e repete isso que vai caminhar. Só que nós estamos vivendo a maior mudança tecnológica desde a Revolução Industrial no mundo. Nós estamos vivendo a maior mudança no comportamento dos consumidores desde os anos 70. As corretoras estão enfrentando a maior mudança nas lideranças desde os anos 80, com a entrada de sucessores, que é uma linha que eu exploro muito dentro do Bússola. Então eu percebi o seguinte, não dá simplesmente para eu achar que aquilo que nós fizemos nos anos 90, 2000, 2010, 2020, se eu continuar repetindo esse modelo, simplesmente vai caminhar. Então, ele, muito mais do que um programa simples de mentoria com aulas, nós avançamos. Agora eu coloco no ar o Bússola 2030 Acelerador, onde ele entra muito mais do que uma mentoria, mas como um programa estratégico de acompanhamento mesmo. Eu combino toda a visão de negócios do mercado, como que o corretor pode se manter relevante nesse processo, o que ele precisa fazer agora, como fazer, com sprints, com masterclasses, com uma série de estruturações, e a Dani traz todo o comportamento humano, ela traz a visão de treinamento de time pela mentalidade, ela traz a questão do desbloqueio dos sócios, a cabeça dos donos que precisa mudar muitas vezes, romper limitações. Então a gente conciliou essa visão e a gente dá o salto para o acelerador. O Bússola 2030 ele deixa de ser só uma mentoria, mas a gente vai para uma prática intensa. Eu não falo que é uma consultoria, porque consultoria eu só faço em alguns corretores e que me ocupa muito tempo,
onde eu estou presencial, então acaba me ocupando muito tempo, realmente não consigo fazer. Mas o Bússola, ele vem como uma resposta a muitas perguntas que os corretores fazem hoje. Se o mercado vai crescer desse tamanho e o que eu fiz de 94 para cá não é mais o suficiente, então o que, que eu tenho que fazer? E eu posiciono muito o Bússola como um jogo, de algum modo, como um jogo de xadrez. Quando a gente olha para um jogo de xadrez, a gente vê o tabuleiro. Tabuleiro é o mercado. Vamos fazer uma analogia assim. Tabuleiro é o mercado. Lá tem as regras, lá tem uma série de players concorrentes e tem toda a estrutura. O cliente está olhando para esse tabuleiro e está olhando as peças se movimentando. Quem é o dono da corretora de seguros nesse processo? Por isso que eu ando sempre com um kit, com todas as peças. Eu jogo xadrez há muitos anos, mas eu ando com um kit. O corretor, ele não pode perder a visão dele, ele é o rei. O corretor é o rei do negócio. Não existe um país do mundo que o corretor foi substituído. Aliás, foi por outros corretores melhores, mais preparados. Mas o corretor é o rei, ele não pode perder a visão de futuro e ele não pode perder o propósito que fez com que ele iniciasse o nosso negócio. Quando eu olho para a rainha, são os diferenciais que essa corretora tem, que faz com que ela proteja o rei. Lembrando que quando um rei cai, o jogo acaba. Então, nós precisamos preservar esse corretor. O meu papel é ajudar corretores que construíram relevância nos últimos 30 anos a se manterem relevantes, mesmo em meio a esse turbilhão de transformações e mudanças. Eu não tenho lado nesse jogo. Tanto é que eu falo para seguradoras, eu falo para corretores, eu falo para os securitários, do modo geral. O meu lado é evoluir o mercado e ajudar nós a alcançarmos o posicionamento que é nosso por direito, que é o segmento mais relevante da sociedade, que é proteger a vida, o patrimônio e o estilo de vida da sociedade, das famílias e dos indivíduos. Genival, é incrível a clareza que você traz com seus exemplos. É realmente algo que me deixa bastante animado, né, com o que a audiência pode estar percebendo agora. E eu tenho certeza que muitos aí que têm aquela crença de que time que está ganhando não se mexe, não é mesmo? Talvez tenham aí um grande choque de realidade ao assistirem um podcast como este, que vai talvez salvá-los deles mesmos, não é mesmo? Você sabe o que? Eu gosto muito da Adélia Prado, a poetisa, uma das maiores poetisas vivas no país hoje, e ela tem um poema chamado Tempo. E no final desse poema chamado Tempo, ela escreve: não quero a faca, não quero o queijo, eu quero a fome. E isso é o que tem me motivado. Eu tenho feito, na verdade, muitos corretores sentirem fome novamente. Dos últimos 30 anos, corretores ótimos cresceram, corretores excelentes cresceram, corretores péssimos também cresceram. No mercado de abundância, muita gente boa e muita gente ruim cresceu junto. Nós estamos num momento diferente. Eu acho que agora é a hora dos excelentes se manterem excelentes, dos bons evoluírem, e quem não é tão bom precisa decidir qual caminho ele quer seguir. Se ele realmente quer fazer a diferença no mercado ou se ele, na verdade, deve deixar esse mercado. Mas uma coisa é certa, esse mercado vai explodir de tamanho e se os corretores souberem se posicionar, eles vão ocupar um grande espaço de prosperidade que eles ainda não viram nos últimos 30 anos. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. E você, corretor, conhece alguém que está precisando, ou você mesmo, adotar um novo método aí na sua corretora? Se tiver, marca aí nos comentários e direciona ele para o Bússola 2030. E aí, corretor,
seu site é aquele ainda básico, sem a cara de um site de uma corretora de seguros de verdade, ou ainda aquele site desatualizado, ou pior, nem tem um site? Pois é, você está perdendo tempo. O projeto Novo Corretor pode organizar tudo isso para você, trazendo um site direcionado para corretores de seguros com conteúdo específico criado para corretores conseguirem performar na internet de uma forma muito melhor. Então, entre em contato para poder saber mais. Genival, vamos tomar um cafezinho aqui agora. Eu quero que você me conta. Café é bom, mas vamos brindar esse café, né? Vamos brindar esse café. Me conta. Tá quente? O que você vê aí de curioso no comportamento das corretoras de seguros que você teve a oportunidade de olhar e falar, nossa, meu Deus, isso ainda ocorre? Olha, uma das coisas que a gente trabalha no Bússola é jornada. Até quero contar uma história depois sobre o que eu aprendi em Portugal, nas imersões internacionais, que a gente teve até junto lá. Sim. Mas o que mais hoje eu observo em muitos corretores que me surpreende ainda, para valer, é um negócio que eu chamo de 51, ou mais precisamente 51 semanas. Você sabe o que é, na verdade, Não. 51 semanas? Então, o que é? É o tempo que demora entre um corretor entender que ele precisa falar de novo com o cliente, desde a última vez que ele vendeu uma pólice. Nossa. Muitas corretoras, se o cliente não procura a corretora porque teve um sinistro, porque teve uma parcela em atraso, porque teve um endosso, ou porque teve uma assistência, 24 horas, por exemplo, um atendimento, ou seja, tudo iniciativas do cliente, e não dá para falar que nenhum desses pontos aqui são pontos, touch points felizes, né? Pode ser que não sejam. O corretor, a grande maioria, entende que não tem necessidade de se preocupar em falar com o cliente até o dia da renovação. Sabe o que é? É você, na verdade, fechar um contrato com alguém, dizer para ele que você estará do lado dele durante a jornada, acompanhando, que você é uma consultoria além de corretora, e você só aparecer 51 semanas depois para renovar a pólice, e alguns casos aparece no meio para vender um outro produto sem nenhum tipo de licença. Esse tipo de posicionamento, comportamento, eu ainda vejo muito nas corretoras, e isso, na verdade, me incomoda, porque como cliente e como estrategista, eu vejo que quanto mais o corretor se afastar da jornada, mais ele perde relevância no mercado. Realmente, Genival, este é um comportamento recorrente e antigo. Isso remete aos corretores que têm uma visão mais tradicional do mercado, que ainda não se sentiram impactados pelas mudanças que a gente está falando aqui neste podcast. E aí, corretor, você que está nos assistindo, tem alguma dica bacana aqui para a gente poder falar na hora do café? Conta para a gente aí nos comentários. Quem sabe você não é o próximo a ser entrevistado por mim aqui no nosso podcast. E agora a gente vai para a dica tecnológica. Rafa, dessa vez pode ser uma dica estratégica? Com certeza. Não vai deixar de ser tecnológico, e vou explicar o porquê. Mas a minha dica, ela se baseia naquilo que eu vi fora. Não sei se você se lembra, e eu me assustei, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, na imersão nos Estados Unidos, e fomos para Portugal. E lá a gente descobriu que o mercado de seguros, os corretores ou mediadores, saíram de 40 mil para 10 mil e poucos em menos de 30 anos. Isso me chamou muito a atenção. E um dos motivos principais para mim, que fez com que o mercado se retraísse na quantidade de profissionais
ou que eles se consolidassem debaixo de muitos outros corretores, foi justamente o corretor não fazer uma jornada adequada. Por isso, eu gostaria de sugerir, aliás, de presentear a audiência do Novo Corretor Pod com esse livro, Onboarding Orquestrado. É uma obra-prima da Dona Weber, focado em como receber bem novos clientes, torná-los ainda mais lucrativos e fiéis, que é aquilo que os corretores precisam para crescer organicamente. Manter renovações, vender para novos clientes e vender mais para os atuais clientes. Então, esse livro, Onboarding Orquestrado, para mim, deveria estar na prateleira, mas também na cabeceira do dono de corretora que quer se manter relevante no mercado de 2030. E junto com o livro, eu quero presentear a tua audiência com um boné Insurers oficial. E quando ele receber esse boné, eu quero que ele saiba que ele é muito mais do que um profissional do mercado de seguros, ele é alguém diferenciado no nosso mercado. E aí ele tem que honrar isso também, se posicionando dessa maneira. Muito obrigado, Genival. Estamos muito felizes aí com o seu presente e eu vou pedir para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, nos acompanhe para as redes sociais. Nos próximos dias a gente vai fazer a entrega deste incrível presente aqui para você, juntamente com este boné. Então, Genival, agora a gente vai para o assunto do momento. O que o corretor, na sua opinião, neste momento precisa ficar muito atento, muito antenado? Essa é uma pergunta que não é tão simples, porque, na verdade, há uma infinidade de temas numa avalanche mesmo. São muitos temas ao mesmo tempo. Aquele corretor que achar que, eu posso eu olhar isso com calma, depois eu olho outras coisas, tal, não dá para fazer assim. Depois da pandemia, cada ano significa 3 em avanços tecnológicos. Se um corretor demorar 3 anos para se inteirar de um assunto, é como se ele perdesse uma década. Então, eu poderia falar do Open Insurance, mas eu tenho visto a doutora Priscila e Manuel Matos e tantos falarem tanto, eu acho que, na verdade, é um assunto importante. Eu poderia falar da 15.040, que é a nova legislação do mercado de seguros, mas daqui para frente muita gente está falando. Rodrigo Matos e outras pessoas estão viajando para todos os lugares falando, junto com o Sincor, inclusive. BNS também. BNS. Eu poderia falar da 213, que é disruptiva, que traz uma nova visão e novos players para o mercado de seguros e vai fazer uma transformação nos modelos do nosso mercado, mas doutor Augusto e outras pessoas têm falado bastante sobre isso. Eu poderia falar de marketing, de CRM, eu poderia falar de muitos outros temas importantes, relevantes. Poderia falar dos eventos do setor, dos cursos da escola, do trabalho que vocês fazem de marketing excelente para os corretores. Eu poderia falar de muitos temas. Mas, para mim, o assunto do momento é o que eu tenho mais me dedicado, é estudar o comportamento das gerações e o impacto disso no mercado de seguros. Só para você ter uma visão. O público abaixo de 30 anos de idade, que é um público que muitos corretores não estão indo atrás porque ele não tem automóvel, então ele não é meu cliente. Esse público ele vem crescendo significativamente em termos de patrimônio, antes até do que... Isso estou falando das pessoas de 20 a 30. Antes até da geração atual na mesma idade. As vendas digitais no Brasil, no mercado de seguros principalmente, crescem no índice de 14%. Se o mercado de seguros chegar a 225 bilhões de dólares de faturamento em 2030, a previsão é que 40% desse faturamento venham de acesso digital. Essa geração, por exemplo, até 30 anos de idade, é a geração marcada pelo digital. Então, se o corretor não estuda a geração, não entende o comportamento das gerações
e começa a ter um discurso de falar a mesma coisa, não importa a idade, não importa o perfil do cliente, ele corre um risco de deixar a oportunidade passar. E aí a carteira vai envelhecendo e ele não traz esse cliente. Então, assim, para mim, o assunto do momento que tinha que estar dentro da corretora é como é que eu trago o cliente abaixo de 30 anos para consumir dentro da minha corretora, mesmo que ele não tenha os produtos tradicionais que eu costumo vender, que é automóvel. Mas você tem ótimas companhias digitais no mercado, ótimos produtos e outros produtos de entrada. Então, eu acho que esse é o tema que os corretores precisam atentar. Comportamento das gerações, principalmente as novas gerações. Isso me lembrou um pouco da sua fala, um pouco antes, sobre o corretor das 51 semanas, não é mesmo? Sim. Existe uma grande conexão de mindset entre uma persona e outra, vamos dizer assim, Sim. né? Quem tiver um cuidado para poder ter uma régua de relacionamento diferente das 51 semanas ou dos eventos que a gente falou um pouquinho antes, certamente vai se impactar em algum momento com este tema, porque ele já está dentro da corretora de alguma forma. Sim. E que dica você pode dar, com base nessa nossa visão, para o corretor que precisa tomar uma atitude agora sobre essa abordagem a essa faixa etária? Olha que assustador o que eu vou falar, é contraintuitivo o que eu vou falar agora. Não gaste dinheiro. Aplique na prática com o que você tem. Muitos corretores vão lá e contratam um tremendo sistema de CRM. Começam a fazer uma loucura, muitas vezes, assustadora do tráfego pago. Só que eles precisam começar na prática, a primeiro validar cada ideia. Então, por exemplo, uma dica que eu dou lá na mentoria e quero contribuir aqui com a audiência de vocês. Por exemplo, se eu aprendo a nadar hoje, eu não vou nadar no oceano. Talvez eu vá numa piscina, mas eu vou me sentir mais seguro numa banheira, não é assim? Então é o seguinte, ao invés de buscar o público de 20 a 30 anos, lá no mercado aberto, no oceano, às vezes fazendo loucura, ou então buscando até na região, de algum modo, busca dentro da carteira. A maioria das corretoras de seguros tem 60% da carteira na faixa de idade acima de 45 anos. Se essas pessoas com 45 anos tiveram filhos com 20, 25, essas pessoas hoje têm uma grande quantidade de filhos na faixa de 20 a 30 anos na carteira que está oculto. É óbvio que se você já conseguiu trazer alguns filhos para a carteira, significa, na verdade, que ele já faz parte da tua estrutura como cliente. Mas quantos filhos de clientes na faixa de 20 a 30 anos tem na tua carteira hoje, que você nem sabe o nome dele, não sabe a idade, e eu posso garantir uma coisa, eu não posso afirmar com convicção que o filho do teu cliente todos tenham 2 braços, mas eu consigo garantir que ele tem um WhatsApp. E aí, se você conseguir hoje planilhar o nome, a idade e o número do WhatsApp de quem é filho do seu cliente, você já tem uma base interessante para você começar a pensar o que fazer com esses leads, né, com essa base, e trazer. Aí, eu sei que, na verdade, a estrutura do Projeto Novo Corretor pode ajudar, trazendo uma série de insights de marketing de como andar nessa carteira. Você percebeu que não é uma questão de gastar dinheiro, é só uma questão de pensar com a visão realmente do negócio e aplicar na prática. Uma vez que a prática funcionou, aí você escala, aí você traz automação, aí você começa a investir. Antes disso, faz na prática. O que te impede hoje de conseguir identificar os filhos dos seus clientes na faixa de 20 a 30 anos que não estão na tua carteira?
Me responda. Maravilha, Genival, incrível. Olha, eu tenho certeza que assim como eu, a audiência, quem está nos assistindo, poderia ficar aqui, ó, horas e horas, tendo ainda mais conteúdo contigo. Vem pro Bússola 2030 acelerador, que você vai ter esse conteúdo em entregas contínuas por muito tempo. E eu tenho certeza, a gente está caminhando agora para o final da nossa conversa, e eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui muito motivada, muito transformada. E eu gostaria que você desse uma mensagem, um recado final para essas pessoas. Olha, sabe aquelas pessoas que estão dizendo que o mercado de seguros brasileiro está saturado, que o mercado chegou num limite e que é melhor sair do mercado do que continuar nele? Elas estão certas. Deixa elas continuar pensando assim. Quem não pode pensar assim é você. Nós não estamos nem na metade do tamanho que a montanha do mercado de seguros brasileiro vai alcançar. Quem entender isso vai se manter não somente relevante, mas muito maior do que sonhou. Se você construir uma corretora de 10 milhões de prêmio em 30 anos, 5, 6, 7 milhões de receita em 30 anos, talvez em 3, em 4, em 5, você pode dobrar de tamanho. Então, estamos caminhando para o final deste episódio, onde eu gostaria de agradecer ao projeto Novo Corretor pelo apoio, ao Genival pela presença, por ter todo esse conteúdo compartilhado aqui com os nossos espectadores, e também a você que esteve aqui nos acompanhando. Então, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e nos siga pelas redes sociais que aparecem aí. Um abraço.